Nesse vídeo eu vou falar para vocês o meu segredo para ter uma fotografia mais cinematográfica, com um look muito mais interessante, muito mais bonito que a gente está acostumado a ver, simplesmente sair de fotos normais a terem fotos mais interessantes, mais chamativas, principalmente quando a gente está fazendo um ensaio ao ar livre. E oi, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou HDR. Se gosta de conteúdo de fotografia, aproveita e me segue por aqui para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo, porque toda semana eu tô postando conteúdos aí diversos, dando dicas de fotografias e tudo sobre o mundo de fotografia. E aproveitando que você é novo por aqui e é iniciante na fotografia, compra tua primeira câmera e ainda não sabe muito bem como usar ela da melhor maneira possível, que é extrair o máximo do zero ao profissional. Para se tornar um bom fotógrafo, clica no link que está na descrição desse vídeo e sem muita enrolação, vamos direto ao que interessa. Esse vídeo aqui ele não vai ser uma coisa muito difícil, justamente uma dica bem interessante para ajudar vocês aí a melhorarem a fotografia de vocês. Logicamente, aqui nesse ambiente aqui vai ser um pouco difícil até de explicar para vocês, mas o que eu estou tentando dizer é justamente o seguinte: busquem sempre horários específicos para fotografar e sempre fotografem nesse tipo de condição de luz aqui que vocês vão ver agora, que é justamente fotografar contra a luz. Como que a gente sabe que a gente está contra a luz? Aqui em cima da cabeça do meu fanco a gente consegue perceber que a luz está vindo de trás. Ou seja, eu estou tendo uma luz principal, né, no caso assim, a luz do sol, fazendo uma luzinha de contorno, tendo uma luz bem suave aqui no rosto dele e justamente tendo um desenho a mais aqui no nosso boneco. Deixando assim a nossa foto muito mais bonita, muito mais cinematográfica e além do mais que o tom de pele fica muito bonito e a pele fica muito suave, porque não é aquela luz direta que a gente está acostumado quando a gente vai fotografar, tipo se eu tivesse ao contrário, né? Tipo, se a luz do sol tivesse de frente, eu ia ter uma luz, uma pele muito mais marcada. A gente até consegue ver aqui pela questão das sombras aqui embaixo, que é uma sombra bem suave, uma luz bem suave. Óbvio, vale lembrar também que tá bem nublado agora, então o sol não tá diretamente a nosso favor e ao favor deste vídeo acontecer, porém a ideia é justamente essa: fotografar não em sombras, obviamente em sombra também é legal, mas em dias iluminados, em horários específicos que a gente sabe que o sol vai fazer esse contorno na nossa cabeça. Justamente agora são 8 horas da manhã, então, mais ou menos esse horário das 7h30 até umas 9 horas da manhã, e depois das pelo menos 4h30, 5 horas da tarde, a gente já começa a ter de novo essa luzinha aí interessante, que é uma luz mais baixa, não é tipo uma luz extremamente alta, e que a gente consegue ter um contorno bem interessante para a nossa foto ficar mais cinematográfica. Obviamente que isso daqui não seria tudo, né, que eu vou falar neste vídeo, mas também a gente entra em alguns outros detalhes, né, que, por exemplo, utilizar filtros. Filtros são criativos, filtros nos dão um ar muito mais cinematográfico, e agora está começando a aparecer um pouquinho mais o sol, e eu vou aproveitar e vou fazer uma foto aqui, pra gente ter essa ideia de luminosidade. Obviamente, né, que são só testes, mas realmente na prática a gente consegue ter um resultado muito mais interessante. Lembrando também que utilizando filtros, a gente consegue ter muito mais presente, né, os highlights e ter um ar muito mais cinematográfico, com brilhos e tudo mais, que normalmente a gente não teria sem a utilização de filtros. Então, um filtro, querendo ou não, ele vai ser muito criativo e vai sempre nos dar um ar interessante para nossa fotografia. Lembrando que vai depender muito do horário que a gente está fotografando, mas principalmente se a gente tem filtros e tudo mais para utilizar ao nosso favor, a nossa imagem consegue ficar muito mais cinematográfica do que normalmente a gente está acostumado dentro da fotografia. Lógico, como eu comentei, quando a gente está no contra-luz, a nossa luz fica muito mais interessante, fica tudo muito mais bonito e a gente fica com um tom muito interessante para fotografia, que ao meu ver é um dos melhores horários quando a gente vai decidir aí fazer um ensaio, coisa do tipo ao ar livre, seja foto de viagem, seja para começar a treinar fotografia, esse horário é maravilhoso. A gente consegue até ver aqui também pela câmera, né? Que a própria câmera ela já fica tipo meio brilhosinha assim. Então, tipo, até se eu viesse aqui, por exemplo, agora, pegasse o filtro e colocasse aqui na frente da lente,
a gente ia perceber um ar muito mais cinematográfico também, justamente por conta do filtro, né? Mas não só do filtro, e também por conta do horário, né? Que a luz está batendo de uma maneira muito bonita, criando um contorno em tudo que a gente está querendo fotografar no momento. Então, essas duas peças combinadas, tanto um filtro criativo e também aí um horáriozinho específico de luz, a gente consegue ter aí um horário, uma fotografia muito mais cinematográfica, uma fotografia muito mais chamativa, muito mais bonita e que enche os olhos de todo mundo e que, ao meu ver, assim, dá um brilho a mais na fotografia, realmente acaba chamando muito mais atenção e deixando tudo muito mais interessante. Agora, aproveitando, eu quero saber a opinião de vocês aí, se esse horário aí convém vocês a fotografar ou não, e se vocês gostam de fotografar nesse tipo de horário. Porque, ao meu ver, realmente esse horário é muito interessante, principalmente por conta da luz. Eu gosto muito dessa luz, assim, que cria um contorno a mais, um detalhezinho interessante, que, ao meu ver, dá todo um charmezinho, esse ar cinematográfico, dá um ar profissional, e que realmente é uma luz que a gente vai ter em quase todos os dias aí, tirando dias muito nublados, mas que mesmo assim é uma luz que a gente consegue facilmente, a gente não precisa de equipamentos a mais, tudo mais, mas a gente consegue agregar isso também junto com o flash. Eu particularmente gosto muito de usar essa luz do sol de contorno junto com o flash, fazendo a minha luz principal do flash, né? Que aí eu combino esses dois e crio uma fotografia única de cada um dos momentos que a gente está fotografando e que, ao meu ver, deixa tudo realmente muito mais bonito. E como vocês estão vendo alguns exemplos passando na tela. E bom, se tu chegou até aqui e gostou desse vídeo, esse vídeo foi útil para ti de alguma maneira, por favor, deixa o seu gostei. E se tu tem alguma dica aí muito interessante também para agregar nesse vídeo, aproveita e usa a aba dos comentários. E se tu quer realmente algum outro tipo de vídeo interessante aqui no canal, também comenta aqui nesse vídeo. E bom, até o próximo vídeo. Tchau!